Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Então, estamos fazendo um trabalho aqui no YouTube de gravação e edição de vídeo sobre qualidade de vida e saúde. Então, hoje nós vamos abordar uma coisa que é muito procurado agora, nessa época, que é a redução de peso. Então, emagrecer, né? Então, a gente fala que o ideal não é você tentar perder peso faltando 2 meses para o verão, e sim emagrecer durante o ano inteiro. Nós vamos comentar aqui em torno de 7 ou 8 passos ou atitude de vida que vai garantir para você uma redução de peso saudável e permanente se você mantiver os hábitos que vamos relatar aqui. Então, na verdade, se fala muito sobre o emagrecimento como se fosse apenas uma dieta e atividade física. Não, existem vários componentes que influenciam o ganho de peso, manutenção de peso, o emagrecimento e o controle da vida saudável. Então a gente fala assim, o primeiro passo que é interessante para emagrecer é você comer quando está com fome. Então pode parecer estranho essa observação, mas você vai ver que até você mesmo você vai perceber que nem sempre quando você come, você está com fome para comer. Então hoje o ser humano come quando está nervoso, quando está triste, quando está alegre para comemorar, assim por diante. E mesmo no ritual do dia a dia, muita gente toma café de manhã porque é um hábito tomar café, não porque ele está com fome. Ele almoça ao meio-dia, não porque está com fome, porque todo mundo diz que almoça ao meio-dia e assim por diante. Então veja bem, toda vez que você ingerir algum alimento, algum valor calórico, e naquele instante o teu corpo não precisa de nutrição, de alimento, ele vai pegar aquilo que você comeu em forma de caloria e colocar na tua poupança. E a poupança aumenta. Então vocês devem lembrar ou entender que é o seguinte, a nossa máquina humana, ele é uma máquina perfeita para sobrevivência. Então veja bem, ele foi preparado lá no passado para período de escassez de comida. Então nosso ancestral saía para caçar, não sabia se encontrar comida, e às vezes comia e ficava 2, 3 dias sem encontrar comida. Então, o nosso sistema interno criou um mecanismo de autodefesa, autoproteção. Então, quando você encontrava comida, comia o máximo possível, ele fazia uma reserva para os outros dias que talvez não encontrasse comida, certo? Só que hoje, nós temos mercado aberto praticamente 24 horas. Você não teria que mais correr atrás da comida. Na verdade, hoje a pessoa liga, a comida vem até ele, não precisa nem sair de casa, na verdade. Então, lembrar assim, se deu ao meio-dia, você não está com fome, não deveria comer nada ou muito pouquinho, certo? Mas você acaba comendo mais do que deveria. Então, esse é um ponto importante, comer quando tem fome. Não comer por ansiedade, por medo, por insegurança, por estresse, por raiva, por alegria ou tristeza, certo? Então esse é o primeiro passo, você reconhecer quando tem fome. O segundo passo é tenho fome do quê? Então eu tenho fome por carboidrato, por proteína, por gordura e assim por diante. Então se eu estou com fome, eu estou necessitando de proteína e eu como carboidrato, ele vai pegar o carboidrato, depositar e fazer você comer a proteína ou a gordura. E lembrar sempre o seguinte, que 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de carboidrato, seria farinha, a trigo, açúcar, tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então é entender que se eu comer dependendo de alimento,
eu acumulo mais ou acumulo menos nesse processo. Então, reconhecer, eu tenho fome, e fome do quê? Se eu não souber o que eu tenho fome, beba um copo de água e espera passar aquela vontade. Normalmente, metade das vezes que você acha que está com fome, na verdade é falta de água, você está com sede. Porque o centro da fome e da sede no cérebro é muito próximo um do outro. Você confunde sede com fome. Como nós temos que beber 2 litros de água por dia, sempre que tivermos dúvida, beba um copo de água, meio copo de água e espera ver se passou porque era só sede, certo? O terceiro item interessante é que horário você come, né? Então hoje, por causa da nossa vida corrida, agitada, as pessoas mal comem durante o dia e deixam para comer tudo à noite quando chega em casa. Então no máximo ele faz um cafezinho de manhã rapidinho, come correndo no almoço e quando chega em casa 6 horas, 7 horas, ele começa a comer tudo que tiver na frente dele. Aí ele come bastante e vai ficar deitado no sofá ou vai dormir. Então, deve deixar um intervalo de 3 horas entre comer e dormir. Então, se você vai dormir às 11 horas da noite, depois das 8 não deveria comer mais nada e também não deve ficar deitado no sofá. Tem que estar fazendo alguma atividade. Então, se você comer, ficar deitado no sofá, vendo televisão, ou no computador, ou dormir, você vai aumentar o depósito de gordura, porque o corpo não está gastando. Você não gastou, ele põe na poupança de novo, certo? Bom, outra coisa interessante, quando você vai comer em algum evento, veja bem, leva 20 minutos para você comer e o alimento chegar no estômago e teu cérebro saber que você comeu. Então você deveria esperar 20 minutos antes de repetir o prato. Então você comeu uma vez, espera passar 20 minutos, estou com fome, então vou lá comer mais um pouco. Não tem mais fome? Então pare de comer. Então provavelmente, se você deixar os 20 minutos de intervalo, você não vai mais comer nesse sentido, tá? Outro aspecto é que o cérebro, ele precisa saber que você está comendo. Então, você deve focar na alimentação. Então, quando você vai comer, deve apenas comer. Não deve comer vendo televisão, celular, qualquer coisa nesse sentido assim, ou conversando muito. Aí tua mente está aleatoriamente pensando em outra coisa e você vai comendo e não sente que você está comendo. Na verdade, nem sente sabor de comida. Basta você lembrar em alguma festa que você foi, alguma coisa, você vê que você está lá conversando, agora a barriga está cheia e você não lembra do que você comeu, porque você estava prestando atenção em outra coisa, certo? Então, manter o foco na alimentação. E aí o quarto seria a mesma coisa. Procura sentir o que você está comendo. Então você coloca a comida na boca, pensa aqui, tem gosto de salgado, tem gosto de doce, ele é gordura, ele é macio, é duro. Então, aquilo que nós falamos, da mastigação. Então, quanto mais tempo você mastigar, nós temos 32 dentes na boca, um adulto, se não perdeu nenhum dente, então mastiga pelo menos 20 vezes cada bocado de comida. Isso vai produzir mais saliva, facilita a digestão, você vai ficar a comida mais tempo em contato com os pontos gustativos da língua, vai dar mais saciedade e vai comer um pouquinho menos desse processo. O quinto mecanismo que a gente fala, não beba muito líquido junto com a refeição. Então, quando come, come, quando bebe, bebe. Nós bebemos muito líquido atualmente porque tem pressa de engolir a comida. Então, as pessoas engolem a comida, elas não mastigam a comida. Se você passar a mastigar 15, 20 vezes, você vai notar que precisa de menos líquido para beber, certo? Então, e outra coisa importante, se for beber algum líquido, no máximo um copo de algum líquido que não seja muito gelado. Porque se você botar gelado na boca, ele vai dificultar a tua digestão se você está comendo algum alimento quente. Basicamente seria isso, tá? O outro processo seria selecionar a comida. Então eu tenho que saber que comida que ajuda eu melhorar o processo de absorção. Então quando eu como
um alimento doce, um açúcar doce ou carboidrato refinado, ele assimila muito rapidamente e vira glicose no sangue. E vai liberar insulina. Se você tiver em atividade física, ele usa como energia, senão deposita em forma de gordura. Se eu como esse doce com alguma proteína, tá? Ele retarda a absorção. Se eu como só proteína, ele vira glicose, mas leva em torno de 90 minutos virar glicose. Se eu como açúcar, 30 a 40 minutos. Se eu como proteína, 60 minutos. Se eu como carboidrato integral, que são um pouco mais difíceis, demora um pouquinho mais. Se eu forro o estômago com folhas vegetais, então alface, repolho, essas coisas todas, eu dificulto a absorção, certo? Então a importância é selecionar o que você come. O outro processo seria você fazer algum tipo de atividade física. Então nós falamos que a nossa vida moderna, nós ficamos muito tempo sentado na cadeira do escritório, no banco do carro, em qualquer situação, e não movimentamos o nosso corpo. Então é importante entenda essa dinâmica de que eu tenho que estar sempre movimentando o corpo. Nós falamos para mudar de posição de hora em hora. Você está sentado, levanta, está levantado, senta. E quando eu falar da coluna, vai explicar por que deitar a cada 3 horas, 5 minutos. Então isso é o efeito do que tem que ser feito. Então, comer quando tem fome, concentrar no que você come, beber água antes de saber se vai comer uma coisa, deixar o intervalo de 3 horas entre comer e dormir, 20 minutos antes de repetir a comida, comer mais alimento vivo, então aqueles alimentos mais frescos, mais natural, menos industrializado, atividade física. Então esses são os 7 passos que vai fazer você emagrecer, não é perder peso. Esse é um hábito para a vida inteira. Então se você fizer esses hábitos de forma regular, você vai reduzir mais ou menos entre 20 a 25 gramas todos os dias. Pode parecer pouco, mas dá 700 gramas num mês. No ano, dá 9 quilos. 2 anos dá 18 quilos. Então, a maior parte das pessoas tem que reduzir entre 10 a 12 quilos. Então, a maioria resolve só com isso. E outra coisa interessante, essa técnica, esse modo, ele reduz o que você come e produz uma economia financeira na tua despesa com comida. Então essa seria a dica desse dia de hoje, os 7 passos para emagrecer. Então fazer aquilo que eu falo, faça o ASIC. Então A, avalie o vídeo. O C, comente. O I, se inscreva no canal. E o outro C, compartilhe. Então quanta gente você conhece que precisaria conhecer um pouco disso? Eu tenho um livro no Amazon.com, chama-se Como Parar de Engordar e Emagrecer Qualidade de Vida. É só botar esse título, Dr. Watanabe, e que isso vai aparecer lá. Então, até o próximo vídeo sobre os outros assuntos então.